Rádio Autêntica FM apresenta Roberto Carvalho de Olho nas Cidades. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade e constrói a manhã desejada. 106,7 Rádio Autêntica FM, começando mais um programa de Olho nas Cidades. Eu sou Romero Carvalho, vou com vocês até às 9 horas discutindo os principais assuntos de Belo Horizonte, região metropolitana, muita cultura, aqui com meu amigo Roberto Carvalho. Bom dia, Roberto. Bom dia, Romero. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marcelão. Bom dia a todos os ouvintes da nossa grande BH. Um abraço especial para a turma de Sabará, nosso querido amigo André Pimenta. E vamos iniciar com o poema de Dom Pedro Cassaldárega. Onde tu dizes lei, eu digo Deus. Onde tu dizes paz, justiça, amor, eu digo Deus. Onde tu dizes Deus, eu digo liberdade, justiça, amor. Muito bem, Roberto, a gente teve aqui já a sua primeira poesia, no final a gente encerra com ela de novo e a gente tem alguns assuntos aqui, Roberto, pra gente tratar. A gente tem duas grandes entrevistas hoje aqui, recebendo o nosso querido Tadeu Franco, grande músico aqui de Belo Horizonte, um grande músico do Brasil, que vai estar aqui com a gente no programa hoje, também com alguns dos seus grandes sucessos, e também recebendo aqui uma dupla que faz a banda Faca Molada. São um pai e uma filha, o Chico Rocha e a Isadora Rocha. Vão falar aqui do lançamento do seu EP, mas também de um problema muito grave que acontece na cidade. A gente vai falar em breve disso aí. Roberto, a gente teve a notícia ontem, queria um breve comentário seu sobre isso aí, porque estão me pedindo, sobre o Michel Temer, que garantiu que vai disputar as eleições. Primeiro eu lhe pergunto, Roberto, teremos eleições? Realmente temos que ter, né? Esse golpe em curso no Brasil, a cada dia tem mais um ato do golpe, né, que quebrou a ordem democrática brasileira. Hoje nós temos a ordem democrática quebrada, né? Fizeram o impeachment sem razão, sem motivo. O impeachment tem que ter. Tem que ter um crime de responsabilidade. Aquilo que atribuíram, que justificaram, foi uma vergonha para o mundo inteiro. O Brasil virou chacota mundial. Aí colocaram, segundo Ciro Gomes, uma quadrilha no poder, chefiada pelo senhor Michel Temer, que tem vários processos, né? Inclusive alguns de malas de dinheiro, né? Rastreadas pela Polícia Federal. Gente, aí, né, o Ciro Gomes falou que é uma quadrilha. Nós vimos o presidente do PSB também se referindo a esse governo como uma quadrilha, né? São presidentes de partidos e olhe que Michel Temer não processou nenhum deles. Então é uma chacota com o povo brasileiro. Vieram para acabar com os direitos trabalhistas, voltar o Brasil para a escravidão. Hoje praticamente acabaram com todos os direitos trabalhistas dos brasileiros, né, dos trabalhadores brasileiros, entregar, né, a riqueza nacional, o pré-sal, né, a preço de banana para as multinacionais, né, o desemprego absurdo. Nós temos mais, né, de 15 milhões de desempregados hoje no Brasil e eles ficam alardeando, cresceu 1%, a economia vai crescer. O Brasil tá bom para os banqueiros. Aliás, nunca esteve tão bom para os banqueiros. Aí vem o senhor Michel Temer ontem e dizer que eu tenho que ser candidato para defender o meu legado. As últimas pesquisas, ele tem 94% de rejeição do povo brasileiro. É uma piada de mau gosto, é um governo que nunca poderia ter assumido, né? E aí realmente eles não cansam de abusar da paciência do povo brasileiro. Mas quer ser candidato, ou seja, tá achando que por vias democráticas pode chegar lá. Eu não sei se também se faz alguma diferença para esse povo, Roberto, porque eleição para eles e nada é a mesma coisa.
Infelizmente, essa é uma verdade, né? E principalmente depois, né, que eles conseguiram né, o Lula certa vez disse que no Congresso tinha picaretas. Ele até nominou quantos? Hoje nós vemos que são o número é muito maior. Não é de picaretas, de gente que não tem nenhum compromisso com a sua representatividade. Não representa ninguém a não ser a si próprio, seus interesses pessoais. Agora, o povo, né, no voto, tem que pensar em quem votar. Olha a história, olha o compromisso, olha a vida da pessoa. Muito mais do que as palavras, o que as pessoas fizeram e fazem diz o que elas são. Então, realmente, esse pessoal que está aí é uma página da história brasileira que no futuro o nosso pessoal vai ter vergonha desse período que nós estamos vivendo. Roberto, a gente conversou com o grande Tadeu Franco, falando muito sobre essa situação do Brasil, né, Roberto? A gente teve com ele, você conversou com ele, uma entrevista muito interessante que a gente traz aqui agora no De Olho nas Cidades. O nosso De Olho nas Cidades tem um compromisso fundamental com a cultura. E hoje, nós que já tivemos o privilégio de ter aqui no nosso programa, né, um dos ícones da nossa música, da resistência cultural mineira e brasileira, Tadeu Franco, que já esteve conosco, está novamente aqui brindando os ouvintes da Rádio Autêntica Favela FM com a sua presença aqui no nosso, dando um bom dia para todos, né, no nosso De Olho nas Cidades. Bom dia, Tadeu. É isso aí, bom dia. Eu aqui fui brindado aí com esse convite maravilhoso, né, de participar. Sempre que me chamarem eu estou aqui, sempre fui recebido com muito carinho, então é uma honra, uma alegria. Tadeu, como é que você vê hoje, né, a cena cultural brasileira e o Brasil? Tá um momento meio maluco, assim, porque antigamente você tinha o mal estava aqui, o bem ali, e a pessoa escolhia, sabia, eu vou ficar do lado do bem, né? E agora tá meio assim maluco, não? Parece que enlouqueceu tudo e a gente tá vendo uma confusão geral, assim. E isso assusta um pouco, né? Essas mudanças loucas. Mais cedo eu estava conversando com você, falando sobre o grande desperdício da humanidade é muita eficiência para pouca eficácia, né? Quer dizer, é uma frase que eu vi assim que eu achei legal, porque eu lembro da época que a gente comprava disco que era gravado em 4 canais, os caras usavam o intervalo do canal da voz para botar um instrumento e gravavam uns discos maravilhosos. Hoje, com todo esse aparato aí, a qualidade de música que tem tocado é meio maluca, assim, é muito bem gravada, mas um conteúdo, um troço meio bobo. Assim, um dia desse eu parei no sinal com a minha filha, tinha um cara lá num carro tocando uma música tão indecente que eu fiquei com vergonha, deixei o carro descer um pouquinho para sair dali, para não ficar ouvindo aquilo junto da minha filha, que melhorou muito para pior algumas coisas, né? E sei lá, acho que afastaram um pouco o povo brasileiro esses anos todos de ditadura, mas da política, né? As pessoas tinham, pelo menos, nossa, não que fossem politiqueiros ou que entendessem de política, mas tinham uma noção de que aquilo era o mal e vamos lutar contra esse mal, vamos acabar com ele. Agora não, tá tudo misturado assim. Eles não sabem por onde começar a lutar, não, estão cacetados de todo lado. Misturou para pior, né? Mas outro dia eu estava vendo um show do Dori Caymmi, lá em São Paulo, e aí ele falou, ó, vamos cantar Esperança, porque dizem que a esperança é a última que morre. Ele falou, mas morre. Eu queria, o que você acha disso? A gente fica, a ilusão da criação nos traz uma esperança. Às vezes você chega assim, eu tenho que fazer alguma coisa, que isso te deixa um pouco sossegado enquanto você está ocupado ali com aquela coisa, né? Não importa se vai tocar ou não no rádio, não importa, porque a gente sobrevive de alguma maneira, a gente dá um jeito, né? Com a família ali, você sai para tocar, né? Chega num lugar bem recebido, chega no outro, se não é, você bate o pó da sandália e vem embora. Mas se vira, e enquanto isso fica fazendo as coisas, pega um livro antigo assim, que ninguém está interessado para ler de novo. E um dia desse eu peguei os Sertões, né, e peguei aquele troço, falei, gente, acho que só eu faço isso hoje em dia, um troço de 1933, naquela fotografia antiga. E aí o cara lá, o Antônio Conselheiro, era contra a República, né? Eu falei, sabe, esse cara tem razão, porque qual presidente que preza com essa República já rolou? Aí fiquei...
meio revoltado assim com tudo que está acontecendo e logo em seguida eu comprei um livro lá sobre os apontamentos dele que foram achados nos cadernos. Era um cara super consciente, fez aquilo assim, consciência mesmo, não era bobo, lia muito, era bom de matemática, de latim, de português e foi depreciado muito no livro lá, assim, como se fosse um fascínio, um delirante e tal. E aí falei, pô, esse negócio veio resgatar a imagem desse cara aí. Então era uma consciência que o cara tinha na época, que sabia o que queria ou não, mesmo que fosse errado, mas assim, você tinha um pouco a noção do bem e do mal, né? Então aí a gente fica fazendo isso para poder esquecer. Eu falo assim, o meu Brasil é o Brasil de Tom Jobim, é o Brasil de Guimarães Rosa, de Tavinho Moura, sabe, das pessoas que eu conheço que sempre fizeram uma música boa, decente, e hoje não estão mais com intenção de inovar, coisa nenhuma, só estão a fim de fazer aquela coisa ali legal que você possa ouvir com a família, com sua sogra, que seja uma coisa decente, assim, né? O Chico e o Edu, numa das belíssimas composições dos dois, ele diz o seguinte, os poetas como os loucos sabem ver na escuridão. Então, uma palavra sua nessa escuridão que nós estamos vivendo no Brasil, para toda essa juventude que está nos ouvindo. Eu acho que fora da família, sabe, não tem solução. Família é a base. Educação, né? Instrução e cultura, né? A gente tem que adquirir, que daí a pouco você vai começando a discernir o que é mesmo, o que tem valor cultural, pela obra daquela pessoa e pelo comportamento dela, sabe, assim, pelas posições que ela toma na vida, entendeu? Aí tentar manter essa tradição da família, que a gente aprende o que é família, né? Essa coisa do respeito aos pais, né? E a pessoa ser um cidadão e praticar a sua cidadania. Eu acho super salutar que você vá a uma missa para um pouquinho ali receber um pouco de espiritualidade e tal, quanto também sair de casa para ir para uma reunião de partido, para aprender um pouco, para ver. Eu sou meio puto comigo, que eu nunca fiz isso, eu tinha vontade de fazer, para ver como é que funciona isso, frequentar, aprender um pouco, para entender um pouco da engrenagem. Todas essas coisas, exercer a cidadania, sabe? E o respeito, e sempre procurar, assim, isso que eu te falei, educação, instrução e cultura, né, cara? Eu acho que resolve amar. O brasileiro tem que se gostar mais. Uma vez eu vi o Juca Chás falando num programa de televisão, do Maurício Júnior, ele falou que o brasileiro não sabe explorar o turismo, ele explora o turista, que é o próprio cara daqui, que chega, vai ali, aqui de Minas mesmo, vai a São João del Rei, ou Tiradentes e tal, chega ali, a gente sente que tem aquela coisa, a vontade de que o dinheiro fique por ali, todo, né? Ali não, você não tira nada. Uma vez eu fui tocar, logo não, vamos gastar esse dinheiro que você ganhou aqui, porque tem que ficar aqui o dinheiro, pô. Achei isso engraçado. Aí, então é isso que eu acho que tem que acontecer, bicho, voltar. Eu vi essa frase do Ziraldo, ele falou, fora da família não tem salvação. Então acho que a família, principalmente, e a gente trabalhar para um país melhor, sabe como é que é, ser mais solidário. Eu vi Oscar Niemeyer falando que esse negócio de vencer na vida é uma merda, que o importa é você ajudar os outros, entendeu? Ajudar as pessoas, não importa se elas desse aqui partido ou daquela religião. A gente tinha que ser solidário sem essas coisas, como é que é? Sem essa vaidade, não, porque... Eu já vi muita gente execrar um bom compositor porque ele não não pensa como ela, e encher a bola de outro só porque é do seu próprio partido, porque tem sua ideologia, e aquilo atrapalha, porque no final das contas as coisas têm que ter qualidade. E a justiça, principalmente, justiça é o grande esquerdismo, você tem que ser justo, não importa se é seu filho que fez a música ou fez um trabalho. Se não é bom, você tem que falar, não, vai aprender, vai melhorar, mas você não pode bater o martelo já na primeira ideia que o cara tem e já encher a bola dele, que no final isso vai ter uma consequência ruim, né? Obrigado, Tadeu. E vamos ouvir o Tadeu, né?
uma sensação e carregado de espanto. Não há extremo ou termo na dança da alegria. Uma roda aberta, jogando com as cores, cada coração brinca onde quer. Josefina, sai cá fora e vem ver. Olha os forros rameado, vai chover. Vai trimina, reduzir toda a criação das bandas de lá do Rigavião. Chiqueira pra cá, já roncou trovão. Futucatuia, pega o catador. Vamos plantar feijão no pó. Mãe Prudença, ainda não colheu o ai. O ai roxo, essa lavoura tardã. Diligência, pega pane com balai. Vai com tua irmã, vai num pulo só. Vai colher o ai de tua avó. Futucatuia, pega o catador. Vamos plantar feijão no pó. Lua nova, Sussarana vai passar. Seda branca, na passada ela levou. Ponta d'unha, lua fina, risca no céu. A onça presunha, a cara de réu. O pai do chique, a gata comeu. Foi um trovejo com a zagaia só. Foi tanto sangue de Dagó. Os ciganos já subiram o Beira-Rio. É só dano todo ano, nunca vi. Paciência, já não aguento a perseguição. Já sou um carro velho nesse meu sertão. Tudo que juntei foi só pra ladrão. Futucatuia, pega o catador. Vamos plantar feijão no pó. Futucatuia, pega o catador. Vamos plantar feijão no pó. Futucatuia, pega o catador. Vamos plantar feijão no pó.
catador, vamos plantar feijão no pó. Futucatuia, pega o catador, vamos plantar feijão. De olho nas cidades. 8h20 agora, a gente ouviu o Tadeu Franco cantando do seu primeiro disco do Tadeu, chamado Cativante. Essa última arrumação e antes a própria Cativante, Roberto. Não, belíssima interpretação, né? Tadeu, uma grande figura humana e um cantor excepcional, né? Vindo lá de Teoflotone, Itaubim, né? Da raiz ali, o Jequitinhonha é uma fonte inesgotável de cultura e de talento. Então, assim, a presença marcante do Tadeu conosco, a segunda vez que ele vem aqui, e ele realmente encanta o ambiente, não só com as suas músicas, mas assim com sua fala e a sua pessoa, né? Roberto, esse disco Cativante teve produção, idealização e direção do Milton Nascimento. Na banda você tinha grandes nomes, Jurarias Moreira tocou no disco, Neném tocou no disco, Neném um dos maiores bateristas do Brasil, Paulinho Carvalho, ou seja, teve uma banda, Celso Adolfo tocou muitos dos violões do disco Celso, também, Túlio Mourão, ou seja, um disco que foi muito bem produzido, foi muito bem recebido no Brasil. E depois o Tadeu tem a carreira até hoje, né? Aqui, mas ficou muito em BH depois, né? Para nossa sorte. Né? Aliás, BH, por exemplo, o Gonzaguinha veio para morar em Belo Horizonte e disse que não abria mão daqui, né? Os últimos tempos dele conosco, né? Que ele continua por aí com a gente, né? Foram em Belo Horizonte, adorava Belo Horizonte. Então o Tadeu fiel às raízes e o Milton com seu faro de descobrir talentos, né? Essa época, Roberto, acho que foi o Clube da Esquina já muito estabilizado e os primeiros artistas do clube também. BH começou a lançar novos discos, tinha um selo para isso, né? Com Celso Adolfo, Tadeu Franco, teve muita gente que foi revelada aqui nessa época, na primeira metade dos anos 80, né? Sem dúvida. Eu queria aproveitar, mandar um abraço especial para Dos Anjos e para o G, que hoje estão fazendo 30 anos de casado. Uma longa história aí, um grande abraço para eles. Roberto, Calil, nosso prefeito Calil disse ontem que é uma aberração absoluta falar na rodoviária do São Gabriel. De acordo com ele, o terminal não vai sair do papel caso não haja uma intervenção de grande porte no anel rodoviário, que a PBH gastou 40 milhões em desapropriação dos 3 terrenos destinados à rodoviária ali. E aí? E esse dinheiro vai para onde? Não, esse dinheiro devia ser cobrado judicialmente, né? O Ministério Público, diante dessa reportagem, tinha que acionar o senhor Márcio Lacerda pelo desperdício de dinheiro público. Um absurdo. Eu fui contra na época, né? Achava um desrespeito à população, não é o local adequado. Aliás, na administração do Pimentel, foi feita uma pesquisa, estudo de viabilidade e chegou-se à conclusão de que o melhor local por uma nova rodoviária seria ali no Calafate, porque você tinha conexão com a saída tanto para Brasília, na 040 para Brasília, norte de Minas, também para a 381, que você tem a via expressa, e como também pegava via Tereza Cristina, fora dias de chuva, né? Infelizmente, tem que resolver ali, para o Rio de Janeiro. Então, assim, você tem a conexão com todas as grandes rodovias em um local extremamente privilegiado, né? Esse estudo foi feito, o edital estava pronto, já tinha inclusive o acordo que quem construísse a rodoviária poderia explorar um supermercado ou hipermercado em cima da rodoviária, não custaria nada para os cofres públicos, mas o senhor Márcio Lacerda cismou, gastou 40 milhões do povo de Belo Horizonte no local inadequado, a saída dos ônibus em cima do anel rodoviário, ou seja, é absurdo realmente. Concordo plenamente com o prefeito Calil. Aliás, eu acho que a prefeitura tinha que acionar, né, também judicialmente, cobrando do senhor Márcio Lacerda esse prejuízo dado à população de BH. Mais um dos absurdos, né, que a administração do senhor Márcio Lacerda deu de prejuízo ao povo de BH. Roberto, a Calil falou o seguinte: se a população de Belo Horizonte não sabe, a saída da rodoviária é no anel rodoviário. Então, como é que eu vou fazer uma rodoviária onde vai trazer um tráfego, onde eu quero tirar
É uma aberração absoluta aquela rodoviária ser aprovada sem um projeto de grande porte no anel. Gente, essa é a realidade. A realidade da irresponsabilidade, da falta de compromisso com os recursos públicos, né? O lugar é inadequado. Foram feitas mais de 3 concorrências, porque não tinha interessado. Ali não é lugar, a iniciativa privada não achava interessante para fazer, né, shopping. Então, assim, tudo errado. E o povo pagando por esse prejuízo causado aos cofres públicos, né? Assim como outro absurdo que felizmente está sepultado, o senhor Márcio Lacerda queria fazer um centro administrativo. Gente, é brincadeira. Nós precisamos de ocupar o centro, né? Aliás, reocupar o centro, né? O centro da cidade. Da cidade de Belo Horizonte. O centro de Belo Horizonte, ele é o coração da região metropolitana, né? Essa obra absurda também do senhor Aécio Neves, né? E junto com o senhor Anastasia, desse centro administrativo, ali consumiu-se mais de 2 bilhões de reais para uma obra que dá um prejuízo terrível. Levaram mais de 30 mil funcionários para lá. Então, assim, nós temos que parar. Eu acho que o governante que cometer ato como esse tem que pagar, né? Pagar e ser responsabilizado por isso. Roberto, falando em herança maldita do Márcio Lacerda, essa semana eu estive com o pessoal do Faca Molada, Chico e Isadora Rocha, que tem um trabalho sensacional de música na rua. Eu descobri, inclusive, a dupla, confesso, vendo um vídeo deles tocando em São Paulo. Eu falei, eles são de Belo Horizonte. Pela qualidade, ele tocando muito bem, ela é uma contralto, assim, excepcional, muito jovem. E aí fui buscar informação sobre eles, vi que eles tinham esse trabalho de música na rua. Eu só não sabia, o que a gente vai ouvir na entrevista aqui, que eles estão, na verdade, proibidos de tocar na rua. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. O trabalho do Faca Molada, ele foi uma sequência, porque eu sou músico desde muito tempo, dos festivais, das épocas dos festivais. E a Isadora se mostrou, apesar de eu ter 5 filhos todos musicais, mas a Isadora se mostrou mais interessada em trabalhar com a música, que é uma escolha difícil, a gente tem que ter coragem para mexer com isso. A Isadora começou a trabalhar com música comigo, vai fazer 10 anos. Aí começamos lá no interior, e aí depois eu vim para Belo Horizonte. E o que compõe assim, o caldeirão assim, do Faca Molada? Porque vocês têm um trabalho de tocar músicas de vocês. Então, a gente até fala assim, a gente toca aquilo que toca dentro da gente. Então, tudo que a gente toca além, que a gente fala que a gente tem vários repertórios, que a gente toca jazz, a gente toca o baião, a gente toca MPB, a Folia de Reis, a gente toca aquilo que toca dentro da gente. São as nossas referências. Então, da mesma forma que a gente toca a nossa música, a gente toca Ella Fitzgerald, a gente toca Leonard Cohen, a gente toca Bob Dylan, a gente toca Caetano Veloso, a gente toca Chico Buarque, a gente toca Edu Lobo, Djavan, a gente toca o que está dentro da gente, assim. O Faca Molada não é repetidor de música. É um projeto de música de verdade, de coisas que a gente sente, a gente tem prazer de tocar aquilo, então aquilo ali a gente toca. Como se a gente fosse um canal. Para aquilo mesmo que a gente sente, que chega, a gente... E como que é desaguar com esse canal aí na rua? Porque vocês têm esse trabalho já com música, não só em bares, nos palcos, mas também nas ruas, não só de Belo Horizonte, também São Paulo e várias outras cidades do interior. Pra gente é a melhor coisa do mundo, né, pai? O projeto nosso, a gente foi pra rua porque nós criamos um projeto de proximidade. Para poder se exercer esse prazer e essa verdade que eu me refiro, é preciso que haja troca. E na rua existe essa troca. A pessoa para porque ela está afim de ver aquilo que está acontecendo ali. Aquilo ali está levando para ela alguma coisa, está chamando a atenção dela em alguma situação. Então ela para. Não é igual, por exemplo, não que não seja bom tocar em bar ou em outra coisa,
Mas tem num evento, num bar, tal, você está tocando, algumas pessoas não estão afim de ver aquilo ali. Então, não que aquilo ali vai atrapalhar a gente fazer, não, mas nós nos sentimos incomodando alguém. Agora, na rua, o prazer é diferente, porque quem está ali está afim de ver aquilo ali. E sem falar que a rua é mais democrática, né? A gente recebeu vários depoimentos quando a gente foi tocar, assim, poxa, isso aqui é de graça. Às vezes eu quero ir num show de uma pessoa que eu gosto muito, é muito caro, eu não tenho essa condição. Vocês estão aqui, sabe, eu contribuo se eu puder e se eu quiser, e aqui vocês estão de graça, eu passo aqui todo dia, eu estou ouvindo vocês, e tenho CD de vocês. Então, a gente chega atrasado no serviço. No serviço. Porque o nosso slogan é um projeto familiar para a celebração da boa música e despertar o bem viver. Então a gente fala que na rua a gente tem todas as possibilidades, todas. Mas como é que está sendo isso aqui em Belo Horizonte? Atualmente a gente está, não só a gente, mas com os outros artistas, porque não tem só a gente aqui em BH, né? A gente está proibido por um decreto de tocar na rua, por conta da caixa de som. Então, aguardando que isso se reverta, né? Porque já existe um movimento, nós fizemos um movimento muito grande durante 1 ano e 8 meses, mais ou menos, junto com a Câmara Municipal. E com outros artistas. Com outros artistas que foram agregando também. E aí tivemos o apoio da Câmara Municipal lá com o Gilson Reis, o Pedro Martins, o Tiago Moraes, e eles estão revertendo essa situação aí. Nós estamos com muita esperança que isso saia logo. Sim. Já foi votado em primeira instância, vai ser votada a outra e depois o prefeito assina. Aí vamos ver que eles vão regulamentar umas leis para poder permitir isso. Agora, permitir uma arte democrática. Sim, sabe por quê? Mas nós não sabemos do conteúdo disso. O meu pai, muito antes de eu começar a tocar, muito antes de eu nascer, meu pai já fazia isso. Então isso foi uma coisa passada de pai para filha. Então a gente fala uma coisa, a gente não está querendo reivindicar nada pro Faca Molada. A gente quer reivindicar para todo mundo. Tem o direito de poder tocar. Cara, a gente foi convidado pela Associação de Feirantes da Feira Hippie e a gente fez um show bem legal na Feira Hippie e a gente estava depois do show conversando e tal. Mais pra frente tinham 2 meninos tocando, uns meninos de 14 anos, adolescente. Eu fui lá conversar, que bacana que vocês estão tocando. A gente viu vocês tocando na rua. Por isso que a gente está tocando. Então, não é só pra gente, é pra minha geração que tá vindo, é pra geração, pra todo mundo que vier, pra quem quiser ter essa liberdade. Eu acho que as pessoas têm que aprender a respeitar, entendeu? E a gente não fez nada de errado, cara. Claro. Nada de errado. Muito pelo contrário, nós procuramos fazer alguma coisa para levar benefício. Agora, eu acho que se há uma troca espontânea, que mal há nisso? Nenhum. Não tem nem como justificar isso aí. A gente não sair da rua, sofremos um baque muito grande, porque a gente estava inspirado com um projeto, estava indo pelo interior e acabamos parando com tudo, porque nós ficamos... eu fiquei muito chateado com uma coisa dessa. É uma coisa prender você a troco de nada e deixar você preso lá, você fica lá preso lá, sem poder fazer nada, sendo que você não fez nada. A cabeça pira, né? Então a gente teve que parar, respirar e empreender de outra maneira. E se reconstruir, porque esse projeto da rua, o nome dele é Pelas Cidades no Olho da Rua. Que é o que a gente faz em São Paulo, faz aqui, faz pelo interior. E quando veio esse baque de ter a gente fez um boletim de ocorrência, porque nós fomos agredidos e tal, e a gente deu uma psicologicamente na gente, porque cara, a gente tá tocando, ninguém nunca falou comigo que isso era ruim, sabe? É arte. Não, mas é um negócio muito desconfortável. Foi bem desconfortável, a gente deu uma parada assim. Você chegar e ser abordado, 4 sujeitos, 5 sujeitos, bater na sua mão, pode parar, senão eu vou levar pegar no tudo. seu instrumento, cara. Vou levar tudo. Com ignorância, vou levar tudo. Parece que a gente tá... Por que ele não faz isso com um ladrão lá que tá armado lá?
Na verdade, porque a nossa arma até é, a voz, é o instrumento. A nossa arma é essa. 8h35 aqui na Autêntica FM. A gente ouviu a entrevista com Faca Molada, o Chico Rocha e a Isadora Rocha. Roberto. É realmente fantástica a entrevista, fantástico o trabalho e uma tristeza muito grande, uma vergonha muito grande a nossa Belo Horizonte, né, praticar esse tipo de ato. Esse trabalho fantástico pela música, pela sensibilidade, pela cultura, democrática, como a Isadora fala, sim, né? Não, fantástico. É realmente o meu sonho. Um dos meus sonhos em Belo Horizonte é que todas as praças nós tenhamos música, que Belo Horizonte seja a capital cultural do país. Isso aí é a antítese de tudo. É herança, infelizmente, do senhor Márcio Lacerda. Mais uma herança maldita. O que aconteceu? Primeiro, ele proibiu os espetáculos musicais, fez um decreto que era uma verdadeira proibição. Isso levou, inclusive, ao movimento Praia da Estação, depois o Fora Lacerda, ao Carnaval. Quem lesse o decreto via que era para não permitir atividades culturais nos locais públicos. As praças são feitas para isso, né? Para o encontro das pessoas, né? As ruas é o lugar das pessoas transitarem, das pessoas se encontrarem, né? Das pessoas conversarem. Então, assim, e antigamente, as pessoas, por exemplo, eu lembro em Ubá, você ia na praça e a cidade toda se encontrava na praça. É ali que tem que ter a cultura, é ali que tem que ter o encontro. Então, assim, uma tristeza. Ele queria acabar com os encontros dos MCs ali debaixo do viaduto Santa Teresa. Eu lutei junto na resistência, o vereador Arnaldo Godoy também. Vamos cobrar da Câmara Municipal que imediatamente reveja essa legislação, pior do que na época medieval. Eles não podem tocar, não se pode tocar com amplificadores nas ruas. Então, quando eles começavam a tocar, os fiscais chegavam abordando como se fossem criminosos ali na rua. Isso mexeu muito com eles, obviamente. Essa truculência, essa lei é de 2011, está demorando a cair, né? O Gilson Reis, o vereador Gilson Reis, inclusive, está ajudando eles nisso, mas é um processo também, às vezes, muito moroso na Câmara para uma coisa que é simples, né, Roberto? É muito simples e muito óbvia, né? Simples, necessária e óbvia, né? Realmente uma vergonha uma capital como Belo Horizonte ter uma legislação como essa. A Isadora diz, por exemplo, que em São Paulo você pode montar um palco na rua, inclusive nos domingos, quando você tem o fechamento da Avenida Paulista até às 6 da tarde, se monta palco, Roberto, com luz, com todos os efeitos, inclusive. Você vai lá e monta o seu palco. E eu estive em Porto Alegre no fim de semana. Eles fecham grande parte das avenidas para que as pessoas possam transitar ali, se encontrar. A cultura é como o sangue nas veias, é como o ar que respiramos. Então, assim, é uma reportagem necessária, né, e uma denúncia que nós temos que fazer e temos que cobrar uma celeridade da Câmara para que esse período, né, das trevas não continue imperando em Belo Horizonte. Inclusive, um dos ouvintes aqui manda que hoje a rua Sapucaí, no Floresta, está fechada para a feira de gastronomia. Roberto, vamos ouvir então agora um pouquinho do Faca Molada. Vamos ouvir a Isadora cantando com o pai, o Chico. Eles lançaram um EP, estão programando um CD inteiro de estúdio, lançaram um EP com uma música de estúdio, o Peregrino, e as outras gravadas ao vivo num dos shows do Faca Amolada. Daqui a pouco a gente está no ar de novo com mais um De Olho nas Cidades, agora 8h39. Nos olhos, o céu
qualquer lugar, em volta de uma fogueira ao lado da cachoeira, rondando em volta ao luar. Lá, 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 vem tão devagar, se entregar tão belamente às rochas. Vem calmamente fazer sorrir a natureza. Se vem de dia, traz nas costas o brilho do sol, o brilho do sol. O brilho do sol, o brilho do sol. Se vem à noite, traz aos olhos um largo brilho de esperança. No clarão da lua, no clarão da lua, no clarão da lua, no clarão da lua. E sua vitória é tão real quanto os seus segredos. E sua vitória real quanto os seus segredos. Vem sempre com a mesma paz, vem sempre com o dia e com a noite. Vem sempre com a mesma paz, sorrindo e brincando devagar e tão belamente. Sorrindo e brincando devagar e tão belamente. O mar de dia, traz nas costas o brilho do sol, o brilho do sol, o brilho do sol, o brilho do sol. Se vem à noite, traz aos olhos um largo brilho de esperança. No clarão da lua, no clarão da lua, no clarão da lua, no clarão da lua. E sua vitória é tão real quanto os seus segredos. E sua vitória é tão real quanto os seus segredos. Vem sempre com a mesma paz, vem sempre com o dia
8h46, a gente ouviu aqui o Faca Molada cantando pra gente O Mar e antes O Peregrino, Roberto. Muito bom, viu? Muito bom. Parabéns ao Chico, a Isadora. O Chico, inclusive, Roberto, que é compositor já há muitos anos, desde os anos 80, militando em festivais, né? Assim, me mostrou composições suas em discos antigos de festivais pelo interior do estado de Minas Gerais. Roberto, uma notícia interessante, às vezes a gente tem que dar umas notícias boas, em que os roubos caíram 17% em Belo Horizonte, 14% em Minas Gerais em 2017. Não é nada, não tá longe do que a gente quer, mas perto, por exemplo, de outras realidades no Brasil, como o Rio de Janeiro, onde a coisa vai a galope, não tá nem tão ruim assim, né, Roberto? Não, indiscutivelmente, e a gente tem que dar os parabéns ao governo do estado, governador Fernando Pimentel, porque quando é para criticar, tem que criticar. Agora, os níveis voltaram ao índice de 2011. Então, isso é muito importante. Essa nova política, Coronel Herbert, uma pessoa simples, mas um profundo conhecedor e um homem seríssimo, né? Conheço ele há muito tempo, e um sujeito determinado. Essa política que a polícia implantou, Polícia Militar, das bases móveis, é um sucesso e que vai se estender, né? Foi anunciado pelo governador e por ele estender a região metropolitana e depois a todo o interior do estado. E isso realmente melhorou muito a qualidade de atendimento. Nós precisamos dos policiais nas ruas, né? E quanto mais a presença da polícia é eficiente, menor, né, nós vamos ter os índices de criminalidade, né? Lógico que um dia nós vamos chegar nos índices de país aí que não tem uma morte durante um ano, né? Mas aí vamos ter que ter muita coisa, né? Não vai ser só um trabalho da polícia, não, né? Aí nós vamos ter que ter desenvolvimento, emprego, políticas sociais, educação, né? Então, assim, enquanto for só a polícia chegando em determinados locais do Brasil, não vai dar. A gente não vai tratar a raiz dos problemas, né, Roberto? Com certeza, mas a gente tem aqui que reconhecer que, por exemplo, no carnaval, claro, Minas Gerais foi o estado onde nós tivemos o menor índice de crimes do Brasil, né? Houve um avanço muito grande. Então, parabéns, e que a polícia continue melhorando o seu serviço. Parabéns à polícia, ao governador Pimentel, né? E nós precisamos que o estado trabalhe, né? A polícia está aí para dar segurança às pessoas, para que a vida seja preservada. Então, realmente, como você disse, né, temos que falar das notícias ruins, mas das notícias boas também. Roberto, eu queria o seu comentário, porque o jornal Hoje em Dia está fazendo uma certa novela em relação ao prefeito Alexandre Calil e o vereador Gabriel Azevedo, de que existia um mensalinho, trocas de favores do prefeito, do Daniel Nepomuceno com coisas no Atlético. O Calil rebateu ontem. Ele foi à Câmara Municipal apresentar suas contas, o vereador inclusive não estava lá, disse que tinha outros compromissos. Vereador, por favor, muda os seus compromissos, querido. Tem coisas que são prioridades. Se você quer fazer esse debate, então faça direito. O Calil disse: como é que eu vou comprar vereador por 16 mil reais? Isso aí não dá pra comprar vereador. Ele falou que isso tem que ser uma coisa séria. Ele ainda brincou: vou comprar vereador por 16 mil, sempre muito bem-humorado, né? Aquele mau humor bem-humorado do Calil. Tem que tomar vergonha quem fala isso. Se eu der pro meu filho caçula 16 mil pra me obedecer, ele não vai me obedecer, não. Realmente, gente. Primeiro, vamos falar com profundidade esse assunto. A promiscuidade entre os legislativos, historicamente no Brasil, eu falo aí de Câmara, de Assembleias e de Congresso Nacional. E você tem poder para falar isso, né, Roberto? Você já esteve na Câmara várias vezes como vereador, já esteve na Assembleia como deputado estadual, já esteve em Brasília várias vezes para pleitear recursos para Minas Gerais. O que acontece, gente? O vereador, o deputado estadual, ele indica nomes para o executivo. Quando, por exemplo, o Márcio Lacerda era descarado, né? O vereador indicava cargos, em função disso votava com o governo.
Isso é uma compra de voto, isso é um negócio absurdo. O Congresso Federal está aí claro, o Temer, em todas as votações contra o povo brasileiro, era precedida de quê? De loteamento de cargos entre os deputados federais, em função de quê? O deputado indicava o indivíduo para ser ministro, ser diretor, um cargo qualquer, em troca de votar a bancada com o governo. Isso tem que acabar. Né? Por isso que tudo começa na educação para o voto, na consciência para o voto. O sujeito, ao votar, ele tem que saber por que ele está votando no indivíduo. Normalmente o cara fala, eu voto porque é meu amigo, eu voto porque eu conheço, eu não voto em partido. Infelizmente a história partidária no Brasil é muito frágil. As pessoas trocam de partido como trocam de roupa. Então esse espetáculo na Câmara Municipal aí, né, de troca de favores e tudo, eu acho que nós temos que acabar com a prática de o parlamento ser barganha de cargos, né, em executivos, para o sujeito votar do jeito que vier. Tinha um caso de um deputado, não vou citar o nome, porque ele já foi cantar fora de hora, que ele falava na Assembleia o seguinte: bancada governista não fala, vota. Aí um outro deputado virou e falou, é fulano de tal e os seus miquinhos amestrados. Ora, esse era o debate, porque os deputados eram fiéis ao governo e votavam do jeito que o governo queria por causa dos cargos que eles tinham no governo. Isso tem que acabar, gente. Isso tem que acabar. Nós temos que discutir isso com profundidade, e o Brasil é a cidadania que tem que ser exercida, como disse hoje o nosso amigo Tadeu Franco. Muito bem, Roberto, agora 8h53 aqui na Serra, na Rádio Autêntica FM 106,7, a gente com o programa De Olho nas Cidades, que acontece aqui sempre, todos os sábados, de 8 às 9. Não consegui acordar, rapaz, eu cheguei em casa sexta muito tarde, não consegui acordar a tempo de ouvir o programa. Não se desespere, entra no canal do Roberto Carvalho no YouTube. O programa vai estar lá no YouTube a partir de amanhã. Videozinho todo editado pelo Lucas Gualtieri, tá aqui filmando com a gente. Então vai estar lá no YouTube, você vê o programinha no YouTube, você coloca no seu carro, coloca onde você tiver disponibilidade, porque agora o Roberto fecha o nosso programa com a poesia. Eu queria antes dar um abraço pro meu amigo Carlinhos, lá da Vila Polônia, Venda Nova, que está sintonizado, assim como milhares. Essa semana, a minha neta, que vai completar 1 ano, estava dando os primeiros passos. E vendo ela dar os primeiros passos, em homenagem a ela, Lalita, eu escrevi, e vale para todas as crianças, viu, Mateus, que está aí nos ouvindo. Ninguém anda sem dar o primeiro passo. Ninguém fala sem balbuciar um sonso. Nossos primeiros passos parecem inseguros, os mais difíceis, mas sem eles não conseguimos ir a lugar algum. É preciso dar um passo, outro, sem equilíbrio, de qualquer forma, para podermos conseguir andar. Só consegue o equilíbrio quem ousa desafiar seus próprios limites, suas inseguranças, suas imperfeições. Só assim conseguimos caminhar, andar, correr, romper caminhos, desafiar distâncias, fazer caminhos. Nossos passos são a herança do que fomos, do que podemos ser, do que seremos. Nossos sons, nossas palavras são o cantar do tempo que faremos. Ser nosso caminho. Sem medo de tentar, sem medo de arriscar, sem medo de ser. Um abraço a todos. Um grande abraço, Roberto. Um abraço também para Velza Ribeiro, que mandou pra gente falar um pouquinho sobre a limpeza urbana. No próximo programa, então, vamos falar sobre isso, sem dúvida, porque tá um problema aí na cidade toda já há algum tempo. Um abraço pro Branco, pro Bisoto, que estão aqui acompanhando a gente. E a gente volta, então, agora com o nosso querido Tadeu Franco, um dos seus grandes sucessos, talvez o grande sucesso da sua carreira. E a gente vai fechar com ela agora a música maravilhosa Nós Dois. Até o próximo sábado aqui no De Olho nas Cidades.
nem sabemos tudo que queremos. Como é difícil o desejo de amar. Você que nem me soube quanto eu quis, que não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos seus. Eu na janela olhando a lua, perguntando à lua onde você foi amar. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em dois nós. Um que é meu beijo, outro lábio seu. Não sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto com você. Que eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria que assim, sabendo se a gente se quer, queria me rimar no seu colo, mulher, vencer a vida de onde ela vier, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu, ganhar seu chegar no chegar meu, dar de mim o homem que é seu.